Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Uma semana, né? Começou ontem, hoje, terça-feira. Hoje, segunda-feira, gente. Já tô na terça. Segunda-feira, a gente quer louvar a Deus, agradecer a Deus. Eu tô querendo que o dia passe, né? Louvar a Deus, agradecer a Deus. Bem dizer ao Senhor por tudo. Obrigado, Pai, por essa semana que se inicia. Nós queremos te dar graças, te louvar, te consagrar tudo na tua presença, Pai. Pedindo que o teu Espírito Santo de amor venha nos guiar, nos fortalecer, nos trazer vida e através da sua palavra a gente possa ser alimentado, Senhor. Obrigado, Pai querido, Pai santo, louvado seja. Consagramos toda a nossa família do Brasil inteiro, do mundo, Pai, na tua presença, pedindo que o Senhor derrame bênçãos, chuva de bênçãos sobre cada um. Amém, aleluia, amém. Aleluia. Glória a Deus, bom dia, Pai do Senhor. Que dia que é hoje? 28? 28 de julho, né? Porque... Glória a Deus. Bom dia, dona Ana. Ana, bom dia, paz, irmã, que Deus te abençoe. Abençoado. Estamos aqui, né? Mais uma semana para louvar, agradecer, bem dizer ao Senhor. Né? Os passarinhos estão lá fora já tudo louvando, ó. Olha que bonito. Louvado seja, né? E o Elcio vai falar o quê, bem? Orar. Nós vamos meditar hoje 2 Pedro, capítulo 30, que é capítulo 3, segunda carta de Pedro. Capítulo 3. Pedro, ele escreveu essas cartas, irmãos. 2 cartas ele escreveu aos irmãos. Ele falou: eu, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Várias orientações para eles. Primeiro, ações de graças e muitas coisas que estavam acontecendo, e ele escreveu essas cartas. Se você ler as 2, você vai ver que coisa linda que é. Muitas repreensões também, que se fosse para mim não era linda não, mas dando uma chegada assim, sabe? Um aperto neles. Mas é bonito. Explicando que Jesus, o justo, tudo que ele vai falar, usando as coisas do passado, como que Deus foi lá e tirou Ló daquele inferno que ele vivia com a família dele, sabe? E ele vai explicando. Leiam essas 2 cartas, é curtinha, é uma bênção. Hoje nós vamos falar 2 Pedro, capítulo 3. Vou orar em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração. Sim, Senhor Deus, em Pai, nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, que nós possamos ler a sua palavra com sabedoria do alto, sabedoria do Espírito Santo, e a gente nós podemos abrir a nossa palavra com entendimento, né? E seja o seu Espírito Santo a nos falar no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. E nessa carta de 2 Pedro, irmãos, que eu já falei, capítulo 3, ele vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus. Está escrito: amados, escrevo-vos essa 2ª carta, em ambas as quais eu desperto uma exortação, o vosso bom ânimo sincero. Bem, você está lendo outra palavra. Não, 2 Pedro... Mas a sua não é igual a minha, não, né? É claro que é. Mas assim, amados, escrevo-vos agora essa 2ª carta, sim, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Sim. Eu não li isso? Não. Li sim. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, sim, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já deste a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu
pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Ele está falando lá do passado. Vai. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus parecerão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos nosso novo céu e nova terra, em que habitará a justiça. Amém, amém, amém. Vai ler o resto? Daqui a pouco a gente lê. Ouça o que ele fala aqui. Que lindo, né, Ana? Novos céus e novas terras, né, meu irmão? Ele vai falar assim, irmãos. Eu vou começar. Vou explicar da minha maneira. Eu só sei pregar desse jeito. Falando da minha maneira. Virão pessoas que vai falar, bobeira esse negócio de crente, vai vir nada. Aí, ó, já passou 1000, já passou 2000 e nada acontece, tudo mentira. Mas, irmãos, onde que está a promessa? Cadê? No 9 fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Ele só não veio porque ele está querendo salvar mais pessoas. Então, aí essas são as pessoas escarnecedoras, pessoas que falam tudo mentira, tudo bobeira de crente, esse negócio, vai vir nada, volta nada, sabe? Não voltou até hoje, não volta mais não. E todo dia você escuta isso, né? Mas no dia do Senhor, a gente não sabe. Deus ele não usa o nosso tempo. Ele está falando aqui que um dia para o Senhor pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser como um dia. Isso. E a promessa dele não falha. Se ele falar, eu vou destruir, eu vou destruir. Se ele falar, faz, vai fazer. Se ele falou que vem, ele virá. Se ele falou que vem, virá. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta, nem para que... E isso está escrito desde 1000 e tantos anos, milhões de anos antes de existir Jesus Cristo. Falava da vida do Messias, falava da vinda, falava da providência, falava do dilúvio, falava de tudo. Deus falou, eu vou fazer, e ele fez, né? O dia do Senhor virá é surpresa. Quando ele fala como um ladrão, como o dia do noivo que ninguém sabe, isso daí significa surpresa. A palavra é surpresa. Entrou alguém, não sei quem, pela foto, daqui a pouco aparece o nome. Glória a Deus, bom dia. Irmãos, serão surpresa. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dá para entender isso? Nivaldo Freitas, bom dia. Paz, Nivaldo. Pai do Senhor, Deus bom dia. Deus abençoe você e tua família. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E não ficar dando ouvido a gente que não sabe nada, não sabe de nada. A palavra de Deus, ela sabe todas as coisas. Deus, ele sabe, ele já deixou para nós as coisas. O que a gente pode fazer aqui é esperar no Senhor e confiar na palavra dele. Ele vai falar... Que ele não voltou ainda, irmãos, porque o Senhor, ele quer que todos venham se arrepender, né? A salvação para as pessoas, para a humanidade. Foi muito triste, eu já falei sobre isso. Quando ele mandou Ló,
ele mandou os anjos tirar Ló lá de Sodoma e Gomorra, os anjos foram, 2 anjos, tirar a família dele daquele ano de perdição. Que não é diferente daqui. E eles demoraram para sair, Célia, não queria. Sabe assim, hoje, vamos, gente, depressa, vamos. Não, mas sabe assim, aquela enrolação. E foram, ele, Ló, a esposa e 2 filhas. Sabe o que aconteceu? A mulher ficou com dó de deixar aquela vida, o dinheiro, aquelas coisas, não sei o que mais. Olhou para trás e o anjo falou, não olha para trás. E ela virou uma coluna de sal, ela foi morta e ali ela ficou. Deus, quando mandou Noé construir uma arca da aliança, que ele ia fazer juízo sobre a terra, e ele ficou 100 anos lá, não sei porque eu falei 101 anos. 100 anos construindo a arca, eles acharam que ele era louco. 100 anos construindo uma arca, era velho, doente, gagá, onde já se viu isso? Só que quando Deus falou, sobe com a tua família e fecha a porta, irmãos, foi uma tristeza, imagina. Todas as pessoas gritando socorro, pelo amor de Deus, misericórdia, abre, deixa a gente salvar. E a ordem era, não abra a porta. Porque teve tempo de se arrepender, Eles viram 100 anos você fazendo isso. E falando, e os chamando. Os vizinhos, os parentes, os amigos, os primos, os irmãos, sei lá quem mais, todo mundo. Até quem ajudou. Às vezes ele pagou para alguém ajudar a carregar madeira e tudo. Mas eles iam pelo salário, pelo dinheiro. Falavam, nós vamos pelo dinheiro, mas é bobeira. Vem nada. Acaba nada. Depois, irmãos, segundo a sua promessa, versículo 13, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele estejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Como é isso, irmão? Como que é isso? É você sendo honesto, decente, não ladrão, não bandido, compromissado com a verdade, com a justiça, com a família, com Deus, andando no propósito, sendo honesto. Não adianta pregar meia mentira, meia verdade, porque é tudo mentira. Não adianta você ir para uma igreja e pegar uma Bíblia, colocar debaixo do teu braço na igreja. Por ir. E quando você tem a tua família, você tem na tua casa uma mãe idosa, você tem umas pessoas que necessitam de ajuda e você largar tudo isso. Ajudar eles. Você, em primeiro lugar, irmão, você tem que ajudar a tua família, você tem que estar presente com a tua família, mesmo que seja difícil. Deus dá força, Deus dá... ele fala que aquele que honra, né? Você tem que honrar o teu pai, a tua mãe, você tem que fazer todas essas coisas. Isso daí são bênçãos que Deus olha quando você também cumpre essas coisas, né? Ser honesto, fazer a compra e pagar, servir ao Senhor, e que as pessoas que te vê lá fora falam assim, esse é uma pessoa de Deus, essa é a imagem de Cristo que Deus quer. Exatamente. Que a gente passe lá fora. Olha só. Né? Não adianta só eu ser dentro da igreja, eu pegar o microfone e nossa, olha como fala bem, como é eloquente. Fica prestando atenção que você falar bem, cantar bem, você vai cantar bem e falar bem no inferno. Se você não estiver junto com Deus, se você for um falso, mentiroso. Se você fizer só para ser visto. Se você for só para ser visto, como Jesus fala, que quarta-feira eu vou pregar sobre isso. Olha só, o que Pedro, ele vai falar aqui de Paulo também, ó. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vocês já foram instruídos por Paulo. Paulo já escreveu uma carta para vocês, falando disto, como todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que há indultos e inconstantes torcem igualmente para outras escrituras e para a sua própria perdição. Olha aqui. Existe gente que prega o evangelho segundo ele acha. Por isso tantas igrejas diferentes pregando doutrinas falsas e erradas por aí.
e vão para o inferno achando que vão para o céu, porque o pastor ele distorce a palavra de Deus de certa forma e ele convence as pessoas, nossa, esse homem é uma benção, hein? E ele está pregando uma coisa falsa e mentirosa, e ele vai para o inferno e ele vai levar as outras pessoas para o inferno também. Irmãos, vai haver choro e ranger de dentes. Por isso a gente tem que conhecer a palavra. Presta atenção na palavra de Deus, o que está escrito aqui. Peraí, o pastor está falando isso, mentira. Está na palavra? Está na Vamos palavra? ver. Vai ver a palavra, vai procurar uma igreja que fala a verdade, que não prega meias verdades. Irmão, não existe meio buraco, não existe meia verdade, meio ladrão, meio pecado. Tem outras coisas, mas eu não vou falar. Meias. Ou é ou não é. O Evangelho de Jesus Cristo é simples e objetivo, mas ele é a verdade que está escrito aqui. Depois ele vai falar assim, ó. Olha só, falando disso, como todas as suas epístolas, entre as quais os pontos difíceis de entender, que há indutos inconstantes e torcem igualmente para outras escrituras para sua própria perdição. E Paulo já tinha alertado sobre isso. Vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão, ou seja, estou antecipando para vocês, guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes eu escrevi na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, e assim como no dia da eternidade. Amém. Então ele escreveu duas epístolas. Ele escreveu duas epístolas aqui, eu li o versículo 3, o capítulo 3 da 2 Pedro. E Pedro ele vem exortando. Agora presta atenção numa coisa que eu vou ler aqui para vocês. É muito bom, né, irmão? Conhecer a palavra, ter na palavra. Por isso, irmãos, nossa, eu já vi gente pregando coisa absurda. Eu não falei nada, mas eu virei as costas e fui embora. Absurdamente mentirosa e falsa doutrina. A palavra de Deus vai falar assim, que seja anátema, ou seja, maldito aquele que acrescentar um tio ou uma vírgula na palavra de Deus e inventando moda nas coisas assim. É muito sério isso. Outras pessoas, como o pastor Mauro pregou ontem, uma coisa que eu também acho que eu acho que ele fica triste pelas mesmas pessoas que a gente fica, é que quando você vê uma pessoa hoje, eu não vou falar nome, mas eu vou... Claro que não. Não posso falar o nome das pessoas, mas são tantas as pessoas que dá até dó. A gente tem que pedir para Deus ter misericórdia deles. Pessoas que eram ministros, pregadores, oravam por cura, impunham a mão pelas pessoas e eles foram abandonando aos poucos, abandonando. Hoje estão bebendo. Hoje estão no mundão de novo, tudo, outra vez. Você sabe que isso aí é uma coisa muito triste, a gente tem que ficar com tristeza profunda. Só na nossa igreja são muitas, não vou falar quantos, são muitos. Pedro fala sobre isso também, eu vou até ler. A vinda do Senhor está próxima. Versículo 20, do capítulo 2. Se vocês, irmãos, portanto, se... Não é por quanto? Porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha só, eu aceitei Jesus e eu escapei desse inferno que era o cigarro, que era a bebida, cerveja, cachaça, droga. Não é eu, estou falando pessoalmente não. O meu vício era só fumar. Só cigarro, mas eu estou falando no âmbito geral. Uma pessoa que usa droga, que bebe, que é viciado em alguma coisa, qualquer coisa, não importa. E aí ele está falando assim, ó, eles terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus. Então eles encontraram a palavra de Deus. Ele falou, nossa, Jesus, ele se converteu, o Espírito Santo já entrou na mente deles, falou, vocês estão errados, e ele converteu, tá? Mudou de vida, virou uma pessoa, uma nova criatura, foi batizada, é uma bênção. Ficou anos e anos ali, firme na igreja. Depois ele vai falar, forem outra vez envolvidos. Aí você vai envolvido, que Satanás, ele vai envolvendo. Ontem foi pregado sobre isso também, num ciclo. Aquele cara ali gosta de uma bebidinha, né? Então tá, é um ciclo. Na hora que ele passar por aqui de novo, a gente pega ele.
Já bebeu essa aqui? Essa é importada, ó. Aí você toma 1, 2, 3. Já vi milhares de vezes com parentes, com cunhado, com muita gente que não, ele larga de beber e passa um ano, é uma benção, vira outra pessoa, engorda e tal, daí a pouco você vai ver, ele começa, ó, essa é fraquinha, é com açúcar. De repente tá bêbado de novo, chega a dar dó de ver. Nesse ciclo, Satanás pega ele. Forem outra vez envolvidas e nelas vencidos, quer dizer, a gente fala no mundo hoje, a pessoa caiu, voltou para droga, voltou para o crack, voltou para maconha, voltou a beber, voltou para prostituição, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. É melhor você nunca conhecer Deus e nunca ir, fica aí no mundão mesmo que se dane. É muito melhor do que você conhecer e voltar. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado muito caro. Desse modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjedouro de lama. É melhor você não saber nada e ficar no mundo mesmo, na cachaça, na droga e na prostituição e na maconha e no mundo, do que você conhecer a palavra de Deus, alguém pregar para você e você aceitar e depois você voltar para o lixo. Essa é a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus tem que ser pregada. Não é passando a mão na cabeça das pessoas, falando, oh, não, depois você me ora. Me ora nada. A palavra vai falar que você pega, você expulsa um demônio, ele sai, você pega e adorna a casa e arruma, e ele sai, e ele volta, e ele encontra uma casa limpa e adornada, e ele volta e traz mais 7 demônios e ali ele faz morada. Deixa eu explicar isso daí. É assim, ó, vamos supor, a pessoa ela tá presa nos vícios do álcool, da prostituição, da droga, sei lá, tá nos vícios. E você sabe que aquilo lá é o demônio que está nela, Satanás. O que você faz? Você vai lá, ora com a pessoa, expulsa o Satanás dela e ele sai. Só que essa pessoa, ela continua vivendo a vida dela, não vai para uma igreja, não lê a palavra, continua vivendo a vida dela normal. Não se fortalece através da palavra, não vai buscar uma igreja para receber a palavra todos os dias, porque a palavra é cura, né? Nós sabemos que é a palavra que cura. E aí o que acontece? Satanás, que está ao derredor, ele vai dar uma volta. Quando ele volta, ele vê que a casa está vazia. O que ele faz? Ele entra com 7 mais e faz morada na pessoa, irmãos. Olha que coisa mais séria isso. Então, a gente não pode ficar pondo a mão e expulsando Satanás dos outros à toa, não. A pessoa tem que querer ser liberta e mudar de caminho, de direção. Ela tem que ter uma conversão verdadeira, porque não adianta a gente ficar expulsando Satanás se a pessoa vai ficar aí, ó, sem ter diferença nenhuma, sem querer mudar. Aí o Satanás vai entrar mais forte, vai destruir mais a vida da pessoa. Então, tem que querer, irmãos, é isso, eu quero, aí você ora, expulsa Satanás e começa a ajudar aquela pessoa a ler a palavra, tem que discipular ela. Discipulando a pessoa, levando ela para o Senhor, aí a pessoa tem uma mudança de vida completa. Aí, sabe quem vem habitar nela? O Espírito Santo. Olha que lindo. Aquela casa que era a casa de Satanás, agora é a casa do Deus Altíssimo. A casa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que vem habitar naquela pessoa através da conversão, através do arrependimento, do batismo. Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem outro que te entre, não, a não ser o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É lindo, né? É uma conversão genuína, verdadeira. É amor, a presença desse Deus na tua vida. É assim. Amém? É lindo, amém? Vamos orar? Graças nós te damos por essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos que
seu Espírito Santo venha fazer morada no nosso coração, que essa palavra tenha caído como uma semente, nós possamos regar essa semente e o cuidador, o vinhateiro, que é o Espírito Santo, venha cuidar dessa palavra no nosso coração para que ela frutifique em nome de Jesus. Amém? Nivaldo, nós estamos orando por você, toda a sua família, viu? Que Deus abençoe a família Freitas, Ana, toda a família Melo. Deixa eu falar uma coisa para o Nivaldo. Nivaldo, aquela lâmpada que não apagava aí, que você desenroscou, não arrumou não, né? Hoje é feriado e eu pretendia ir aí dar uma olhada nela. Depois você me escreve aí ou manda alguma coisa, que daí eu vou lá dar uma olhada. Tá bom. Ana Melo, família Melo, hoje a Edna, né, nossa irmã, foi fazer um exame, colocando a Edna na presença, o Jesus, Paulo, toda a família, a Mariana, a Clarice, a Maria Emília, Consuelo, Everton, Beatriz, Josiane, Regilson, Ana, William, Samuel, Roseli, Neiva Neves, Denilda, Helenice, Luiz, Ocimar, Nivaldo Freitas, coloquei aqui, Maria Clara, tem bastante nome, Jéssica, Julinha, Roseli, João Vitor, Zilda, Hermes, Raquel, Bruno, Zé Carlos, Giovana, Fabiano, Solange, Denilda, Helenice, Marta, Vitória, Sérvio, Valdir, esposa e netinho, Edna e Paulo Japuz, família Melo, Fuga, Golbe e Gerulim, entregando, gente. Tem que entregar uma tia minha, ó, gente, tem uma né? tia que ela tá na UTI, tadinha, e ela tá anos e anos de cama, tá fraquinha, já é idosa, aqui é a tia Edna. E a Nilva Marta do Carmo, nós estamos entregando também. Colocar os irmãos que foram na igreja ontem pela primeira vez. Sim, todos na presença de eu Deus. acho que nós deveríamos, quando as pessoas chegarem, vou conversar com o pastor Maurinho sobre isso. As pessoas que vieram, eu fiquei olhando as atitudes, né? Elas foram entrando pela porta lateral, aí tinha muita gente, aí não vamos voltar. Sabe aquele, parece que estava entrando num abatedouro, calma, aí elas saíram e entraram lá pelo fundo. Irmãos, mas tá bom, né? Não, mas aí... tem que ter acolhimento. A gente tem que acolher, tem que chamar pela primeira vez, irmãos. E é muito importante a gente acolher essas pessoas, sabe? Louvar a Deus. Sim, aí isso aí a gente vai ver depois, pastor, né? Pai Jane, Pai Nivaldo, irmãos, que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos essas irmãs, todos esses irmãos que estão precisando de oração, que estão precisando de uma cura, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com câncer, síndrome de pânico, ansiedade, tantas doenças psicossomáticas que hoje virou moda, mas o Senhor é o Espírito Santo e traz cura, libertação em nome do Senhor Jesus, Pai, que é o Senhor que pode todas as coisas. Somente Deus pode fazer milagres. Somente Deus pode trazer cura. Somente Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus sabe a sua necessidade. Portanto, nós depositamos toda a nossa confiança nas tuas mãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, como a sua palavra manda. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Eu gosto muito do Evangelho de Jesus Cristo, que ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E a gente procura fazer o que ele manda, o que ele diz. É importante. É muito importante essas coisas, porque não deixa a gente cair. Quando a gente lê, não nos deixa cair em tentação. Não deixa o demônio fazer graça com a nossa cara. Não nos deixe ele colocar na nossa frente coisas para a gente cair, para a gente ser derrubado. Isso que quando a gente lê a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus e Lucas, em dois lugares. Teve primeiro, Pedro falou: Senhor, ensina-nos nós a orar, e Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E depois do Sermão da Montanha, já quase no capítulo 6, também ele foi dando um monte de instrução, e entre elas ele falou: o Pai Nosso, quando vocês fossem dirigir ao Pai,
Que lindo, Vocês ele é o vão nosso pedir Pai. ao Pai. Ninguém tinha chamado Deus de Pai até Jesus. Aquele dia lá. Até aquele dia. Mas depois de dia em diante, Ele nos deu o seu Pai para nós. Olha que nosso lindo. Pai, Nosso Pai amoroso. Outro dia eu estava pensando uma coisa, meditando, que no início, quando Jesus veio, Ele chamava os apóstolos de amigos. Porque Ele falava assim, vocês não são servos. Servo é aquele que eu mando, ele vai fazer. Empregado. Vocês são amigos. Amigos é sem interesse, é por amor, né? Depois ele vai chamar de quê? Lembra? Você não sabe? Vou falar. Ah. Quando Jesus morreu, ele estava numa praia, olha só. Ele estava numa praia assando peixe. E ele já tinha morrido. Ele voltou. Aí ele viu a turma vindo, voltando na pescaria, ele gritou: filhinhos, filhos, vem jantar. Já estava pronta a ceia, ó. Olha isso. Peixinho assado, pão. Eu não sei a profundidade que vocês enxergam essa palavra, essa passagem. Eu vejo uma coisa muito bonita. Filhinhos, vem jantar. Vinde, comais. Eu acho que aquela época era uma época muito difícil, não tinha comida, era uma A coisa era difícil mesmo. Era muito difícil. Mas aí eu quero falar do jeito do chamamento, sabe, Célia? O carinho, o amor com que o Pai nos chama. Carinho, o amor. Ele nos ama de uma forma grandiosa. Ele ficou tão preocupado com a humanidade que ele foi embora, depois ele voltou, ficou mais 40 dias instruindo, e a hora que ele foi, que ele precisava de ir, ele falou: eu não vos deixarei órfãos. Enviou seu Espírito Santo. Eu não vos deixarei, eu vou deixar aqui, como se diz, eu vou ficar com vocês através dele, porque o Espírito Santo é Deus. Habita em nós, né? É bonito. É isso que é nos profundo dá isso. força, E o Evangelho, a tese em si, de todo o Evangelho é isso. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por amor a cada um de nós, para que gratuitamente fôssemos salvos, não por mérito, não por merecimento, mas porque Ele nos amou pela misericórdia dEle. Ele entregou o Filho dEle, que nos resgatou da morte, nos deu uma vida eterna, e nós vamos viver ela na presença dEle, se Deus quiser. Aleluia. Eu Glória creio. Amém. Jesus É maravilhoso, irmãos. Eu fico emocionada quando eu falo da palavra. Eu vejo a profundidade das coisas simples. Bem, acho que já deu a horário. Amém? Então, irmãos, vocês tenham um dia feliz, abençoado, uma semana cheia de paz, de graça, né? De amor, de união, de confraternização. Hoje é feriado em Patrocínio Paulista. Diz que é o dia da padroeira daqui. Eu nem sei, nem sabia. Mas eu nem feriado. sabia que hoje era feriado. Feriado. E eu vou emendar o feriado. Só que eu vou trabalhar. E eu também. Já estou indo daqui a pouco. Amém? Irmão, então vamos orar. Pai nosso, nós estamos aqui diante de Ti nesse momento, encerrando a nossa live. Sim, para ser muito E obrigada. pedindo que o Senhor esteja com cada irmão que está assistindo agora, com a Jane, com a Ana, com o Nivaldo, com a família, e todos que vão vir depois dessa live, que vão assistir, que essa semente possa cair no seu coração, brotar, crescer, frutificar e dar muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa alcançar cada família, cada lar, cada criança. Toca, Pai, nos meus netos, no meu filho, nas famílias deles, protege. Nos nossos pais, nos nossos irmãos que estão longe, em todos eles, trazendo todos os sobrinhos, todos os familiares, trazendo o seu amor, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, chuva de bênçãos. Cadê? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Deus te abençoe. Abraço, fiquem com Deus. Paz e graça. Até a noite, hoje, segunda-feira, assim 18 horas. Se Deus assim nos permitir. Se Deus nos permitir, faremos a nossa live como há mais de 5 anos. Eu nem sei a data certa, mas já faz 5. Né, Zé? Eu não sei, eu tenho que ver a data. Nós já estamos em 2025, nós começamos em 2020. Então faz. Amém? Amém. Pai do Senhor. Chuva de bênção.